Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vale Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso dos Correios. Hoje nós iremos trabalhar o nosso segundo simulado, certo? Da disciplina de conhecimentos gerais, beleza? Então, se você está se preparando para esse concurso, estamos aí em reta final, última semana para a nossa prova, e nós agora iremos intensificar os nossos estudos aqui com a aplicação de simulados. Lembrando que nós temos o nosso primeiro simulado disponível aqui no canal, certo? Você pode estar conferindo, tem uma playlist só para o concurso dos Correios, onde você vai encontrar aí muitas questões para resolver, beleza? Então hoje, ó, mais um simulado, conhecimentos gerais, focando na nossa disciplina aqui, ó, IBFC, beleza? Lembrando que conforme o edital de vocês, serão cobradas aí 10 questões da disciplina de conhecimentos gerais, cada questão aí valendo 0,5 pontos, beleza? Então, ao total, você vai totalizar aí 5 pontos em cima dessas 10 questões, certo? Então, eu quero aí que vocês gabaritem todas essas 10 questões e tenha sucesso aí na prova, certo? Então, resolve lá o primeiro simulado. Se você já resolveu, vamos resolver o segundo simulado. Então, pode estar resolvendo esse simulado, depois voltar para o primeiro. Repete a resolução desse simulado, certo? Que vai intensificar aí bastante a absorção desse conteúdo na mente de vocês, certo? Então, vamos chegar aí fortes na nossa prova no dia 15 aí de dezembro, perfeito? Então, última semana, vamos aqui intensificar em questões, certo? Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Lembrando que eu deixei aqui no link da descrição desse vídeo o material aí de questões para os Correios. Então, material excelente para a reta final. Professor, o que é que você indica que eu faço nessa última semana? Questões. Intensifica em questões. O que você aprendeu até agora, você já aprendeu. O que não aprendeu vai ficar mais complicado de você aprender. Então, intensifique em questões, esses últimos 6 dias aí, arrocha em questões, resoluções de questões todos os dias, beleza? Então, para você ter muitas questões, deixei o link da descrição aqui, ó, material de 1.500 questões dos Correios, num preço aí, reta final, super acessível, adquirir lá e vai valer super a pena você ter esse material e se preparar por ele nessa última semana, beleza? Então, sem mais delongas, sem mais conversas, vamos iniciar aqui as nossas questões. Segundo simulado, conhecimentos gerais. Pessoal, então vamos lá para a nossa questão número 1. Ó. Lembrando que dentro do tema aí, conhecimentos gerais, cobrado no edital de vocês, foram cobrados lá 5 tópicos, certo? Então, desses 5 tópicos serão cobrados 10 questões na prova. Então, eu separei aqui, fiz uma balanceada dos temas, certo? Eu botei aqui 2 questões por cada tópico cobrado no edital, totalizando aí 10 questões, certo? Então, vamos aqui gabaritar essas questões. Questões aqui de fácil resolução, tem questões de difícil, questões de média resolução, beleza? Então, vamos aqui para a nossa primeira questão aqui bem simples, certo? Diz assim, ó, de acordo com as coordenadas geográficas, aí abre lacuna, ó, são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul, ligando um polo ao outro. Aí abre lacuna novamente, são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Então, assinala a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. Então, pausa o vídeo, ó, marca aqui o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 1. Pessoal, gabarito da nossa primeira questão, letra D, ó, meridianos e paralelos especificamente. Então, ó, de acordo com as coordenadas geográficas, os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra no sentido norte e sul. Então, ó, vou simbolizar aqui para vocês. Aqui é o planeta Terra, então você vai ter os meridianos que cortam a Terra aí no sentido norte e sul. O mais conhecido deles é o meridiano de Greenwich, beleza? Que ele é usado aí com referência para o cálculo da longitude. Ele fica mesmo aqui no meio, beleza? E já aqui, ó, os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. Então já vai ficar assim, ó, certo? Leste-oeste, beleza? E isso aqui são os paralelos, certo? Então, os paralelos são linhas imaginárias que circulam a Terra no sentido leste-oeste. O mais conhecido deles é o do qual? Equador. Perfeito. Ele fica aqui no meiozinho, sabe? Certo? Equador. Beleza? Que divide a Terra em hemisfério norte e hemisfério sul. Ele é usado aí para medir a latitude, beleza? Então, outros exemplos aí de paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, certo? Os paralelos, eles estão dispostos aí perpendicularmente aos meridianos, formando aí uma malha geográfica usada na localização de pontos
na superfície terrestre, beleza? Então, ó, gabarito aqui da nossa primeira questão, letra D, respectivamente, ó, meridiano e paralelos, preenchendo ali nossas lacunas. Então, questão aqui bem simples, de fácil resolução. Vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. A questão número 2 diz assim, ó. A escala do mapa é um fator de aproximação do terreno e possui significado científico e técnico. No plano da pesquisa e do levantamento de campo, a escala determina o nível de detalhe em função do espaço a ser mapeado. No que se refere à escala, em mapas temáticos, assinala a alternativa correta. Ó, então, falando aqui da escala, certo? Vamos aqui marcar nossa alternativa correta. A letra A diz assim, ó, quanto menor a redução da imagem terrestre, menor será a escala. E aí, está correta ou incorreta essa primeira alternativa? Pessoal, primeira alternativa aqui está incorreta, certo? Por quê? Porque ocorre aí uma inversão no conceito de escala. Então, quando falamos aí de menor redução, certo? Estamos nos referindo a um mapa que representa a Terra com menos compressão ou mini atualização, certo? Mini atualização. Isso significa que o mapa terá uma escala maior e mais detalhes. Um exemplo. Em uma escala aqui, ó, eu vou trazer aqui um contexto mais explicativo que vai facilitar para vocês, certo? Então, em uma escala de 1 para 10.000, certo? A redução da realidade ela é menor, permitindo mostrar mais detalhes, certo? Em escala grande. Por outro lado, em uma escala de 1 para 1 milhão, certo? Tem uma redução maior e o mapa mostra menos detalhes, é uma escala pequena, certo? Então, quanto menor a redução da imagem terrestre, maior será a escala, e não ao contrário, como a alternativa sugere. Deu para entender aí? Quanto menor a redução da imagem, maior será a escala, certo? Então, quanto maior a escala, menor a redução da imagem, certo? Então, letra A está incorreta. A letra B diz aqui, ó, uma escala grande é aquela que apresenta pouco detalhe negativo, certo? A escala grande ela significa que a fração numérica ela é maior, e o que implica em mais detalhes no mapa, perfeito? A letra C diz, uma escala pequena é aquela que apresenta maior detalhe, negativo. Então, como explicado aqui na alternativa letra B, uma escala pequena, como 1 milhão, como coloquei aqui, ó, 1 para 1 milhão, cobre uma área maior, mas com menos detalhes, certo? Então, exemplo, um mapa do Brasil com escala de 1 para 1 milhão vai mostrar a forma geral do país, mas sem muitos detalhes, como cidades menores ou estados locais, perfeito? Então, alternativa C também incorreta, B incorreta. A letra D diz assim, ó, um mapa de 1 para 5 milhões possui escala grande, negativo, vejam só. Essa afirmação está errada, porque a escala de 1 para 5 milhões, ela representa uma escala pequena, certo? E não grande. Em escalas cartográficas, quanto maior, repetindo aqui, certo? Quanto maior o denominador, menor é a escala. Isso significa que o mapa cobre uma área maior, mas com menos detalhes, perfeito? Então, nos restou aqui a nossa letra E, né? Sendo o gabarito da nossa questão número 2, que diz assim, pode-se representar a escala na forma numérica ou gráfica, perfeito? Então, ambas formas, elas são amplamente utilizadas em cartografia e são igualmente aceitas, dependendo aí das necessidades do usuário. Então, nós temos aí a escala numérica, como essa aqui que eu coloquei para vocês, ó. Escala numérica, ela expressa como uma fração ou razão, como aí de 1 para 10.000, de 1 para 1 milhão, certo? Então, ó, 1 para 100 mil, o que significa que uma unidade no mapa equivale a 100 mil unidades no terreno real, perfeito? E nós temos a escala gráfica, é uma barra ou linha graduada que indica as distâncias no terreno correspondentes a certas distâncias no mapa, certo? Essa forma tem a vantagem de ser proporcional, ou seja, mesmo que o mapa seja ampliado ou reduzido, a escala gráfica ela permanece precisa, perfeito? Então, nós temos sim esses dois tipos de representação na escala, seja ela numérica ou gráfica. Gabarito da nossa questão número 2, letra E, fazendo aqui uma explanação, a revisão quanto ao conteúdo de escala, perfeito? Então, vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá para a nossa questão número 3, ó, que ela pede para analisar a figura abaixo, que no caso é essa figura aqui que eu coloquei ao lado. Então a questão ela diz assim, ó, associe os climas da legenda do mapa com os diferentes tipos de clima da região Nordeste. Analisa as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro ou falso.
Então, nós temos aqui as afirmativas, certo? Após isso, nós iremos assinalar a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Então, nossa primeira afirmativa, nós temos aqui, ó, o clima 1, ele é o subtropical. Então, qual é o clima 1 aqui, ó? Vejam aqui a legenda do mapa, certo? Ó, clima 1, ele está representado por essa figura aqui em risquinhos, que no caso vai ser isso aqui, ó. Vou numerar para vocês. Clima 1, beleza? Ela vai dizer aqui, o clima 1, ele é um clima subtropical ou não? Aí você vai assinar aí, verdadeiro ou falso, beleza? Então vamos lá. Primeira afirmativa aqui, ó. Vocês podem estar dando pausa nesse vídeo, fazer todo o preenchimento das lacunas e já seguir aqui no comentário, certo? Então, respondo aí, eu já vou seguir aqui no comentário. Primeira afirmativa, ela vai estar falso, beleza? Primeira afirmativa vai estar falso. O clima 1, ele é um clima equatorial, úmido, certo? E não subtropical. Ele é um clima equatorial, úmido, beleza? E não subtropical, beleza? O clima ele é predominantemente na faixa estreita da fronteira do estado aí do Maranhão com o estado do Pará, que fica aí na região norte, certo? Então esse é um clima, esse da região norte, ele é um clima aí equatorial, úmido, perfeito? A afirmativa 2 diz assim, ó, o clima 2 é o tropical. Então vamos ver aqui qual é o clima 2. O clima 2 está representado aqui na legenda por esse desenho preto, né? Por essa imagem preta aqui, ó. Então, clima 2 é o tropical. Então, segunda afirmativa aqui, ó, está verdadeiro, certo? Então, de fato, o clima tropical ele abrange a maioria do território nordestino, certo? Então, o tropical, ele compreende grande parte aí do Maranhão, Piauí, Ceará e Bahia, beleza? Então, ele aí é o que predomina, certo? Na maior parte do território nordestino. Então, segunda afirmativa, ó, está aí correta. Nossa terceira afirmativa diz assim, o clima 3 é o semiárido. O clima 3 está representado aqui na legenda por essa corzinha aqui mais cinza, essa parte aqui o que? Litorânea, né? Clima 3. Eu vou colocar aqui clima 2, certo? Clima 2, essa parte preta. Clima 3 é essa parte aqui mais, ó, litoral, beleza? Então, vamos lá. O clima 3, ele é, respectivamente, o semiárido negativo. O clima 3, ele é o tropical litorâneo ou úmido, certo? Então, a afirmativa aqui, ó, falso, certo? Então, o clima 3, ele é o clima aí tropical litorâneo ou úmido, certo? É um clima aí predominantemente na área de zona da mata, certo? Que compreende a faixa de terras que se estende desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, essa parte aqui mais litorânea, certo? Conhecida aí como área de zona da mata, certo? Então, alternativa falsa, não é o semiárido, e sim um clima aí tropical litorâneo ou úmido, perfeito? Então, falso. E nossa última afirmativa diz, ó, o clima 4, ele é o equatorial. Clima 4 aqui representado por esses pontinhos, certo? Ó, clima 4. Beleza? Também aqui está falso, certo? Está falso, pois o clima 4 ele é um tropical semiárido, certo? O clima tropical semiárido ele é predominantemente no centro do território, certo? Então, aquela parte ali mais seca do nosso Nordeste, aquela parte ali que fica no centro mesmo, certo? Isso acontece em parte do estado do Piauí, no meio norte, em parte da zona do Sertão, nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Bahia. Então, aquela parte conhecida mais seca do estado, certo? Então, nós ficamos aí com a seguinte sequência, ó. Falso, verdadeiro, falso, falso. Gabarito da nossa terceira questão, letra B, ó, F, V, F, F. Gabarito aqui, letra B, fechando a nossa terceira questão, certo? Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 4, ó. O bioma ocupa cerca de 10,1% do território brasileiro, segundo o IBGE 2019. Na língua tupi, quer dizer mata branca. São matas secas, abertas, deciduais, que se desenvolvem em clima cuja estação de chuvas é bem marcada e cujo volume anual de umidade está geralmente abaixo de 700 milímetros, certo? Entre as alternativas a seguir, identifica que está relacionada com o bioma descrito de forma correta. Então, pausa o vídeo aí e vamos para o gabarito da nossa questão número 4. Pessoal, então, segundo as características e informações que temos nesse contexto, nós podemos afirmar aí que a alternativa correta é a letra B, Caatinga, beleza? Então, a alternativa correta aqui é a Caatinga. Esse é o bioma aí conhecido conforme essas características do contexto em questão. Então, vejam só, ó, dicas importantes. Fala aí, esse bioma ele ocupa cerca de 10% do território brasileiro, beleza? Então, essa dica ela permite concluir que tal bioma ele não está entre os maiores, que são o quê? A Amazônia, que ocupa aí quase 50%,
O cerrado ocupa quase 24%, ou nós já podemos aí eliminar o cerrado, beleza? Vejam só, o volume de chuvas dele é baixo, então não pode ser a Mata Atlântica, nós já cortamos aqui a Mata Atlântica, bioma aí que ocupa uma região próxima ao litoral e apresenta altos índices pluviométricos, então já mata aí, já corta aí Mata Atlântica, certo? Então, quando trata da vegetação, o texto da questão nos diz que esse bioma apresenta matas secas, abertas e deciduais. São nesse sentido nós podemos considerar que não estamos falando do Pantanal, certo? Já podemos cortar aí nossa afirmativa letra E. Haja visto que esse bioma é uma planície inudável, certo? Algo muito diferente de uma mata seca, certo? Também podemos concluir que não se refere aos pampas, certo? Podemos cortar nossa alternativa letra D, visto que este bioma ele é composto, sobretudo, por gramíneas e não por matas abertas, certo? Portanto, eliminamos aí, ó, letra D e letra E. Então, vejam só as informações que o texto traz. Ele traz aqui, ó, na língua tupi, o termo caatinga significa mata branca. Só por esse contexto aqui, se você sabia o que significava aqui, ó, mata branca pela língua tupi, certo? Você já mataria a questão, que é o conhecido aí pela caatinga. Então, esse bioma ele está inserido em um clima semiárido e ocupa aproximadamente 10% do território brasileiro, abrangendo aí grande parte da região Nordeste e porção do norte do estado de Minas Gerais, certo? Então ele é 10% do território brasileiro, porém lá no Nordeste ele é predominantemente, certo? Ele predomina na região Nordeste aí com uma porcentagem de 90%, beleza? Porém, analisando o Brasil, ele predomina aí em 10%, beleza? Então, gabarito da nossa questão número 4, letra B, Caatinga. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá para a nossa quinta questão, certo? Então vamos lá. Ó. Conforme o Censo Agropecuário de 2017, considerando 100% das propriedades e 100% da área agropecuária do país, 81% são propriedades de até 50 hectares, que são aí pequenas fazendas, e ocupavam apenas 12,8% da área agropecuária total no Brasil. No outro extremo, apenas 0,3% do número total de propriedades agropecuárias tinham mais de 2.500 hectares, grandes fazendas. Porém, chegavam a ocupar 32,8% da área total dos estabelecimentos agropecuários do país. Então, esses dados revelam um antigo problema do espaço rural brasileiro. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Pessoal, então vamos lá. Vejam aqui o contexto da questão, onde 81% são propriedades de até 500 hectares, pequenas fazendas, certo? Que ocupam 12,8%. Já no outro extremo, nós temos aqui 2.500 hectares, grandes fazendas, que ocupavam em 32,8%, certo? Dos estabelecimentos agropecuários do país. Então, com essas informações em mãos, nós vamos aqui marcar nossa alternativa correta, conforme aí esses dados que revelam um antigo problema do espaço rural brasileiro. Então, pausa esse vídeo e vamos aí para o gabarito da nossa quinta questão. Pessoal, então nós temos aqui como gabarito a nossa letra C, ó, concentração fundiária, perfeito? Alternativa correta seria aí concentração fundiária. Vamos aqui, ó, discorrer sobre cada alternativa. A nossa primeira afirmativa diz reforma agrária. Pessoal, a reforma agrária ela compreende uma redistribuição mais igualitária das terras, certo? Caso isso tivesse ocorrido no passado, os dados do Censo Agropecuário de 2017 mostrados no texto da questão não estariam revelando que a grande parte das terras estão concentradas nas mãos de uma pequena parcela. Perfeito? Então, alternativa incorreta. A letra B diz aqui, ó, fronteira agrícola. As fronteiras agrícolas, ela compreende a região em que a produção agrícola avança em direção às áreas naturais, como as florestas, por exemplo, certo? Então, também alternativa incorreta. Aí nós temos a nossa alternativa correta, concentração fundiária, certo? Veja que o texto ele revela um antigo problema no espaço rural brasileiro e a concentrada estrutura fundiária do país, onde a maior parte da área agropecuária está concentrada em poucas propriedades rurais. Perfeito? Então aí, ó, bate aí corretamente com o contexto, certo? Da concentração fundiária. Letra D, nós temos aí Revolução Verde. O que seria a Revolução Verde? A Revolução Verde, ela ficou marcada pela expansão do agronegócio no mundo e pela intensificação da modernização da agricultura, em razão do uso de implementos e insumos agrícolas modernos como, por exemplo, máquinas, sementes modificadas, agrotóxicos, fertilizantes, técnicas de irrigação, dentre outros, perfeito? E letra E, falei do agronegócio aí, agricultura capitalista, agricultura
patronal, né? Ou agricultura empresarial, que são sinônimos utilizados para representar a efetiva articulação entre indústria e agricultura, na qual o modelo de produção agropecuária avançado, controlado por grandes empresas multinacionais, perfeito? Então, ó, o contexto da questão, ele traz aí, fala aí sobre a concentração fundiária, gabarito letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 6. Eu julgo aqui a questão mais fácil do nosso simulado. Beleza? Eu acredito que todos vão aí acertar. Diz assim, ó. De 1877 até 1911, houve um aumento considerável na produção da borracha, que, devido às primitivas técnicas de extração empregada, estava associado ao aumento do emprego de mão de obra. A borracha chegou a representar 25% da exportação do Brasil. Quanto ao produto de extrativismo vegetal, que se relaciona ao texto, assinala a alternativa correta. Então vamos aí, ó, pausa o vídeo, marca aí a sua resposta. Vamos para o gabarito da nossa sexta questão. Então, ó, conforme o contexto aí, certo? Falando em produção de borracha, certo? Falando aí do produto do extrativismo vegetal, nós estamos falando aí da alternativas letra C, látex, beleza? Então, alternativa correta, látex. Só de falar de produção da borracha já dava para marcar a alternativa letra C. Então, por isso que eu disse que eu julgo essa questão aí mais fácil do nosso simulado. Então, com o emprego da mão de obra, foi direcionada à extração do látex, houve escassez de gêneros agrícolas que passaram a ser fornecidos pelas casas aviadoras, certo? Então, ó, gabarito aí, letra C, questão bem simples, certo? Alternativa aí correta da nossa questão número 6, beleza? Então, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, então vamos lá. A questão número 7 em tela diz assim, ó. De acordo com os resultados do Censo Demográfico de 2022, há 23,8 pessoas por quilômetro quadrado no país. Com o aumento da população entre 2010 e 2022, atingindo um total de 203,1 milhões de pessoas. Aí abre lacuna, do país passou de 22,43 para 23,8 habitantes por quilômetro quadrado no mesmo período. Assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Então vamos lá, pausa o vídeo, marca aí a sua resposta e vamos para o gabarito da nossa sétima questão. Pessoal, seguinte, gabarito aqui, letra D, nós estamos falando aí da densidade demográfica, beleza? Densidade demográfica. Certo? Então a densidade demográfica, ele é um indicador que apresenta a relação entre número de habitantes, certo? Ó, número de habitantes, vou colocar aqui. Número de habitantes, certo? E o tamanho do território em determinado período, certo? É expresso em número de habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, ao falar em densidade demográfica, você vai lembrar aí que ele é um indicador que representa a relação entre o número de habitantes e o tamanho do território em determinado período, sendo expresso aí em número de habitantes por quilômetro quadrado, perfeito? Então, gabarito aqui da nossa sétima questão, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8. Atenção aqui nessa questão, uma questão que eu achei particularmente bem interessante. Certo? Diz assim, ó. Jonas está cursando Geografia na Universidade Federal da Bahia, UFBA. Como ele mora com a família em Lauro de Freitas, Bahia, todos os dias ele se desloca para Salvador, Bahia, e após terminar suas atividades, retorna para a cidade na qual reside. Assinala a alternativa que corresponde ao tipo de migração realizada diariamente por Jonas de forma correta. Então, olha, pausa o vídeo, marca aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa oitava questão. Então, vejam só, Jonas ele mora no município de Lauro de Freitas, não é isso? E estuda em Salvador. Então, a distância entre as duas cidades é de 25 quilômetros aí entre uma e outra, certo? Então, ó, ele mora em uma cidade A, certo? E estuda na cidade B, sendo uma distância aí de 25 km, beleza? Então, Jonas ele consegue ir e voltar todos os dias. Esse movimento de deslocamento descrito, ele é chamado aí de migração pendular, justamente porque lembra o vai e vem de um pêndulo, certo? Ó, então, gabarito aqui da nossa questão. Número 8, letra C, migração pendular, certo? Então, a migração pendular ela é representada pelos deslocamentos diários, que ocorre geralmente por motivos de trabalho e estudo, né? Como é no caso aí de Jonas. Então, essa dinâmica é comum em grandes centros urbanos e nas regiões metropolitanas brasileiras. Então, tão conhecida aí, ó, migração
pendular, gabarito da nossa oitava questão, letra C. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá para a nossa questão número 9. No período colonial, o território que hoje corresponde ao Acre pertencia à Bolívia, e o Peru também se considerava pertencente a uma pequena parcela dessa área. Após assinaturas de alguns acordos referentes à legitimidade desse território, o Brasil adquiriu a região do Acre em 1903, através da assinatura do Tratado de. Então, assinala a alternativa que completa corretamente a lacuna, certo? Então, aqui no caso vai ter uma lacunazinha, ó, que você vai ter que responder corretamente qual foi o tratado aqui assinado, beleza? Então, letra A trouxe aqui o Tratado de Petrópolis, letra B o Tratado de Versalhes, letra C o Tratado de Rio Branco e letra D o Tratado de Tordesilhas. Então, pausa o vídeo, marca aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa questão número 9. Então, pessoal, vamos lá, ó. Gabarito da nossa questão número 9, letra A. Esse aqui era o conhecido Tratado de Petrópolis, beleza? Então, no período colonial, o território que hoje que é correspondente ao Acre, pertencia à Bolívia, e o Peru se considerava aí pertencente a uma pequena parcela dessa área também, beleza? Após vários confrontos armados entre os ocupantes brasileiros e tropas bolivianas, além de assinaturas de alguns acordos referentes à legitimidade deste território, o Brasil, em 1903, através da assinatura do Tratado de Petrópolis, adquiriu a região do Acre através do pagamento para a Bolívia de 2 milhões de libras esterlinas, beleza? Então, em 1904, o Acre se tornou definitivamente território federal, perfeito? Então, aqui, ó, o Tratado de Petrópolis, preenchendo a lacuna na nossa questão número 9, perfeito? Então, fechando aqui, gabarito letra A, seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos aí para finalizar aqui o nosso segundo simulado de conhecimentos gerais. Iremos responder agora a nossa última questão, certo? Como dito, 10 questões aí da Banca IBFC, separado aí pelos tópicos cobrados no seu edital, certo? Então, lembrando aqui também, ó, caderno de 1.500 questões disponíveis para vocês no link da descrição desse vídeo, certo? É material excelente aí para vocês estudarem nessa reta final, última semana de prova. O que é que eu indico? Só resolver questões. Até lá, só resolver questões. No sábado ali faz uma super revisão de véspera e fechou. Fé em Deus, vai dar tudo certo, beleza? E outra coisa, eu quero que vocês comentem aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram nesse simulado. E eu quero que vocês retornem aqui ao nosso canal e comentem aqui nos nossos vídeos preparatórios para os Correios como você saiu na prova, se você conseguiu ter um bom desempenho, se você for aprovado, melhor ainda, coloca aqui nos comentários para a gente ter esse feedback aqui e vocês compartilharem essa felicidade com a gente, beleza? Então aí vamos finalizar nosso segundo simulado, lembrando que tem um primeiro simulado aqui, vai pesquisa no nosso canal, você vai encontrar aí diversos vídeos para os Correios, beleza? Então, 10ª questão diz assim, ó, o Brasil possui um litoral com 7.367 km, banhado a leste pelo Oceano Atlântico. O contorno da costa brasileira aumenta para 9.200 km se forem consideradas saliências e reentrâncias do litoral. O Brasil, com 8.514.876 km², abre lacuna, maior país do mundo em extensão territorial. Então aí, ó, questão bem simples para você fechar mesmo esse gabarito. Então, assinala a alternativa que preencha corretamente a lacuna no texto acima. Então, letra A trouxe aqui o terceiro país, ó, o quarto, o quinto, o sexto. Então, vamos lá, pausa o vídeo, marca aí o seu gabarito, vamos para a resposta da nossa 10ª questão. Nós temos aí como gabarito a letra C. Então, o Brasil ele é o quinto maior país em extensão territorial do mundo, beleza? O quinto, certo? Então, vejam só, o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com aproximadamente aí de 8.514.000 km², certo? Então, a classificação do Brasil como quinto maior país, ele leva em conta sua área total, que inclui tanto o território continental quanto suas ilhas costeiras, beleza? Então, os 4 países maiores que o Brasil em área territorial são Rússia, primeiro lugar, depois você vai ter o Canadá, Estados Unidos, China e por último aí o Brasil, certo? Então dessa forma o Brasil fica em 5ª posição, tendo aí como gabarito nossa alternativa letra C, fechando aí mais um simulado para o concurso dos Correios. Minha gratidão a todos vocês que chegaram aqui até o término. Coloquem nos comentários quantas questões vocês acertaram. Se você está nos acompanhando e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com outras pessoas e vamos aí, ó, focar em questões nessa última semana, beleza? Então, até o nosso próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.